Olá, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora tem o nosso programa Cidades em Debate Entrevista, né? Especial entrevista. E hoje eu estou recebendo aqui, e nós vamos bater um papo com ele, né? Uma pessoa muito bacana, muito especial, um especialista na área, o nosso querido André Orsini. Ele que é o CEO do projeto Andaraguá. O projeto Andaraguá é um projeto, é um complexo, né? Vamos dizer assim, de empresas, um pool de empresas que existe esse projeto na cidade da Praia Grande, e o Orsini vai estar comentando aqui mais especificamente o que representa isso, como é que é. Quer dizer, vamos abrir essa ideia para que você possa também, junto conosco, acompanhar, né? Haja vista de que a pandemia passou, né? A gente já conseguimos escapar aí dessa pandemia, já superamos praticamente, né? Com os resultados que a gente vê. E mesmo assim, a gente nota que o mundo passa por um momento de transformação. Esse momento, eu, né, particularmente, Orsini, antes de dar o seja bem-vindo para você, fazer esse rápido comentário, eu vejo que é o momento certo do Brasil colocar assim em prática questões para a sua transformação também, para entrar nessa globalização. E eu noto que a nossa Baixada Santista é uma região assim primordial, né, estrategicamente muito boa a nível Brasil, porque nós, primeiro, estamos praticamente no meio do país, temos o maior porto das Américas, e o que está faltando para a gente é um pouquinho mais de investimento, um pouquinho bem grandinho, né, de investimento para que a gente comece a gerar emprego e, ao mesmo tempo, se alinhar ao mundo, né, nessa questão geopolítica aí de crescimento global, que a gente tem muita condição. Então, vou deixar aqui a palavra, né? Primeiramente, seja bem-vindo, André Orsini. É um prazer recebê-lo e a gente agradece aí você ter aceito o nosso convite para poder falar desse projeto Andaraguá, que representa muito para a nossa Baixada. Tudo bom, André? Olá, Santiago, é um prazer muito grande estar aqui com você, né? Faz tempo que eu estou querendo gravar esse programa com você, a nossa agenda acaba sempre dando uma complicada, mas agora é oportunidade. Você começou falando algo que me fascina, né, Santiago? Você começou falando aí Baixada Santista, Brasil, oportunidade de desenvolvimento. Eu acho que a gente vive um momento muito importante aí, e também decisivo para a Baixada, viu, Santiago? Eu ontem finalizei uma reunião com a autoridade portuária, quase 6h30 da tarde, eram 6h25 quando saí de lá, e discuti exatamente dessa expansão aí, que é a possibilidade de expandir o território do Porto de Santos, com a possibilidade da gente receber a indústria de transformação ali dentro do Porto, né, de Santos. Por quê? Santiago, você citou aí a pandemia, né? A pandemia veio para mudar drasticamente toda a forma de se fazer negócio pelo mundo, né? A gente tinha aí em fevereiro, janeiro de 2020, a gente atuava de uma forma aí, ainda hoje a gente consegue olhar para trás e ver que a gente era completamente perdido em questão de gasto de dinheiro, porque muitas vezes eu principalmente saía de Santos, subia a serra, ia a São Paulo, pegava um avião, ia a Brasília para fazer às vezes um único compromisso, né? E voltava no final do dia. E hoje a gente consegue aí com essa abertura aí dessas reuniões online, inclusive sendo gravadas, tendo a classificação, inclusive as audiências, né? Tendo aí a sua forma de fazer aí muito eficiente. Então a gente conseguiu otimizar o nosso tempo, né? Essa foi a primeira grande transformação que o Covid nos trouxe, né? E a gente conseguiu aí rapidamente acabar com o que eu digo, Santiago, há muito tempo, que era aquela famosa gambiarra digital, né? Nós tínhamos aí uma forma de atuar e a gente teve que se profissionalizar em uma questão muito rápida de tempo, que foi muito bom. E hoje a gente vem aperfeiçoando, né? A gente vem aí fazendo com que as empresas trabalhem de uma forma, às vezes, uma parte da sua equipe remota, uma parte presencial, funcionando muito bem. E a gente veio aí no começo de controle da pandemia, do Covid, com uma guerra, né? A guerra da Rússia lá com a Ucrânia, e essa guerra aí também mostrou ao mundo que um novo rearranjo industrial tem que ser feito. Então, eu acho que o Brasil vive um momento muito importante, e esse momento importante é importante para nós aqui da Baixada Santista, pelo seguinte: com o Covid, grandes empresas do mundo perceberam que elas precisavam e precisam ter uma unidade fora da China, Santiago, porque o que aconteceu? Nos primeiros momentos lá, quando nós precisamos dos insumos
da área da saúde, né? A China praticamente fechou as portas e falou o seguinte: primeiro nós vamos atender a nossa população para depois distribuir pelo mundo. E eu tenho um contato com algumas câmaras de comércio, e na época me chamou a atenção uma reunião que eu fiz com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, porque as pessoas estavam preocupadas em procurar uma nova alternativa para colocar uma segunda opção de produção fora da China, né? O que poderia possibilitar essa vinda de algumas novas empresas para o Brasil. A segunda opção, quando chegou aí a questão da guerra, porque o Brasil é um país extenso, é um país que ele está territorialmente bem localizado, porque você tem acesso à América Central, que vem crescendo muito nos últimos tempos, com questão de 4, 6 horas. Você tem acesso à América do Norte, ali onde a gente tem Estados Unidos, Canadá, com questão de 8 a 11 horas, e nós temos a Europa colocada aqui, ao outro lado do Atlântico, aqui, com questão de 11 horas de voo. E aí isso começou a despertar interesse de grandes grupos internacionais, de que eles realmente precisam vir ao Brasil, de que eles precisam ter uma unidade no Brasil. Agora, a gente espera sempre que o governo aproveite essa oportunidade, Santiago. É isso que eu venho falando bastante e falava ontem na autoridade portuária. Por quê? Nós não vamos tirar unidades de fabricação, nós não vamos tirar indústria de nenhum lugar do mundo. Nós vamos fazer com que uma nova opção de implantação seja feita no Brasil e, quem sabe, na Baixada Santista. Por isso que eu vejo de uma forma assim, muito oportuna a Baixada fazer um movimento, os próprios políticos, os prefeitos, através da AGEM, do CONDESB, a nossos representantes na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, nos unirmos nesse momento, porque é um momento que a gente tem que bater na porta do governo do Estado, dizendo que nós temos aqui áreas disponíveis e permissíveis para receber essas indústrias, indústria de transformação, né? Nós temos aqui entre Peruíbe e Guarujá 136 quilômetros de extensão, ao lado do que eu também sempre falo, que é o nosso Rodoanel, porque você sai de Peruíbe pela rodovia Padre Manuel da Nóbrega, você passa Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos. Aí você vem no sistema Anchieta Imigrantes, você tem Cubatão e você continua pela Cônigo Domênico Rangoni, que é a conhecida Piaçaguera-Guarujá, e você vai até o Guarujá. Então, dos 9 municípios da Baixada Santista, 8 estão dentro dessa rodovia que seria o nosso Rodoanel, que já está pronto, funcionando e com total infraestrutura. Então, a gente tem total condição de receber novas indústrias. E dentro desse eixo, que eu chamo de eixo de desenvolvimento econômico da Baixada, Santiago, a gente tem áreas disponíveis e permissíveis. Quando eu falo permissíveis, legislações ambientais que permitem a instalação, tanto ali na cidade de São Vicente, como na cidade de Praia Grande, como na cidade de Mongaguá, Itaém, Peruíbe, a cidade do Guarujá, tem uma área retroportuária grande. Então, assim, eu acho que a gente tem tudo. O que falta hoje, Santiago, talvez seja um empenho político maior da gente conseguir trazer a primeira. Por isso, eu sempre digo, a minha luta não é só pelo Andaraguá. Eu estou há 18 anos. A minha luta é pela minha região, uma região que eu acredito, uma região que eu vejo com um potencial enorme, porque você imagina quantas empresas, Santiago, ao longo de todo esse tempo que eu venho aí fazendo o trabalho no Andaraguá, já não nos procuraram querendo se instalar na Baixada. E, assim, a principal motivo que os leva a querer vir se instalar na Baixada Santista é a localização estratégica próxima ao Porto de Santos, como o Andaraguá está localizado a 17 quilômetros do Porto de Santos. Então, quer dizer, você tem uma economia de transporte, você tem uma região colocada ao nível do mar, que para a indústria, Santiago, faz muita diferença, principalmente indústria automobilística, indústria que fabrica motores. Quando você tem um motor que você está a nível do mar, o rendimento dele é maior do que quando você está em cidades, por exemplo, como São Paulo, que está a 780 metros de altitude da Baixada Santista, ou até cidades que às vezes estão um pouco mais altas, né? Então, assim, a gente tem tudo propício para receber essas empresas, essas indústrias. O momento no mundo é um momento de rearranjo industrial. Todas as grandes indústrias multinacionais estão procurando uma nova opção de uma ampliação. Isso não é um trabalho rápido, é um trabalho de 2, 3, 4 anos, até uma tomada de decisão, até uma tomada de investimento, né? Quem acompanhou a questão de 3 ou 4 meses atrás, o discurso de John Biden nos Estados Unidos, ele falou exatamente o que eu estou falando agora. Ele está tentando trazer a indústria de volta para dentro dos Estados Unidos. Fez um esforço muito grande ali em New Jersey para trazer uma nova fábrica da Intel
de fabricação de microprocessadores, né, que estávamos, assim que acabou a pandemia, com falta de microprocessadores, o que fez com que o mundo desse uma paralisada na produção de automóveis e de componentes eletrônicos. Então, o presidente dos Estados Unidos saiu em busca disso, conseguiu trazer a Intel e tem tentado trazer novas indústrias para dentro dos Estados Unidos. E o Brasil tem que fazer o mesmo papel, Santiago. O Brasil tem que ir atrás das multinacionais alemãs, suíças, francesas, americanas, canadenses, tá? Porque o mundo está cheio de empresas precisando crescer, preocupadas principalmente com o que aconteceu no Covid, dessa distância da China. O transporte marítimo ficou muito caro, teve casos de aumentar em 1.500% o transporte da China para o Brasil ou para a América, né? Então, assim, abriu possibilidade de uma nova expansão, de uma ampliação no transporte aéreo, que é um transporte que exige mercadorias de alto valor agregado e baixo conteúdo, né? Como são microprocessadores, a indústria farmacêutica. Hoje, até flores, Santiago, para você ter uma ideia, do Chile, são exportadas para os Estados Unidos, para o Canadá e para a Europa via aéreo, né? Então, hoje a gente tem muita opção de transporte aéreo. O transporte aéreo é uma coisa que vem crescendo muito nos Estados Unidos. As grandes operadoras que operam nos Estados Unidos, como UPS, DHL, FedEx, elas estão de olho numa ampliação dessa operação, porque o resultado desses 2 anos para cá, foi muito positivo. O Brasil teve um crescimento, você sabe disso, pelo Mercado Livre, como jamais nós vimos na história, né? Como uma empresa cresceu tão grande, hoje ela chega a ter 4 aviões próprios distribuindo, e ela precisa de uma unidade na Baixada Santista, ela precisa de uma unidade, Santiago. Por quê? Porque muitas coisas que vêm da China vêm via marítimo, chega no Porto de Santos, e eles têm que colocar no caminhão, levar para a Grande São Paulo para fazer a distribuição. Se tivesse uma unidade na Baixada, poderia ser feito aqui. Então, assim, Santiago, é um momento muito oportuno, que nós não podemos deixar passar esse momento, porque isso aí, só para fazer um comparativo para quem nos acompanha, é como aquelas janelas no futebol, quando abre essas janelas de oportunidade, e agora nós estamos numa janela de oportunidade, a gente não pode deixar passar, porque isso vai ter uma transformação muito grande na Baixada se a gente aproveitar esse momento. Saber, como se diz, né, ver o copo meio cheio, né? Porque a gente está passando um momento complicado, Covid, é a guerra, e a gente não pode ficar como um lojista, né, atrás do balcão. A gente tem que sair para vender a nossa mercadoria. E o Brasil tem muito o que vender, essa que é a grande verdade. Agora, o que me chama a atenção, ô André, eu já vi o que é esse complexo, mas eu gostaria que você apresentasse aí para quem está nos assistindo, que está ouvindo pela primeira vez, ou então já ouviu falar, mas não sabe assim substancialmente o que é o projeto Andaraguá e de quem ele é, quem é o dono dele? O Santiago, o Andaraguá, ele é uma plataforma logística, esse é o conceito dele, tá? Ele surgiu lá atrás numa opção de um aeroporto indústria, porque isso é um conceito americano, né? Os Estados Unidos usam muito o conceito de aeroporto indústria, só que ele foi mesclado com outro conceito americano que chama de aerotrópole. O que é uma aerotrópole? É quando você gera valor ao entorno do aeroporto, é você potencializar aquilo que tem ao entorno de um modal aéreo. Nos Estados Unidos, nós temos aeroportos que têm universidades dentro, que têm indústrias, que têm shoppings, que têm uma série de agregadores de valores que geram empregos, geram impostos, né, e que tornam o empreendimento mais atraente. Só para as pessoas entenderem um pouco, o Santiago, o aeroporto em si, a pista de um aeroporto em si, ela não é economicamente viável, porque é um investimento muito alto. No Andaraguá serão 200 milhões de reais de investimento na pista, né? E o retorno financeiro disso, se a gente colocar versus potencial de faturamento, ele seria algo de 12 ou 14 anos, o que deixaria o empreendimento sem atrativo econômico para algum grande grupo fazer um investimento, algum fundo, né? Então, quando a gente criou o conceito de colocarmos ali, e nessa perspectiva que você está apresentando, dá para ver ali uma área de galpões, 1 milhão e 100 mil metros de galpões, esses galpões são para receber empresas de produção, né? Indústria de tecnologia, empresas de produção, para que a gente consiga receber mercadoria ou pelo Porto de Santos, ou pelo meio aéreo, né? E a gente consiga fazer a transformação agregando valor a isso,
gerando novos empregos, gerando impostos, e a partir daí que essa mercadoria seja distribuída ou para dentro do Brasil ou até exportada para outros países aqui da América do Sul ou outro país qualquer do mundo. Essa pista que você está colocando aí, Santiago, é uma pista que terá 2.600 metros de extensão por 45 metros de largura. Ela atende qualquer avião de carga hoje que Maior voa que pelo mundo. Congonhas hoje, né? Bem maior. E nós temos outro comparativo que é o seguinte: quando você está a nível do mar, você precisa de 20% menos pista do que quando você está em São Paulo. Então, quando você fala a pista de Congonhas hoje ela tem 1.560 metros, ela equivale, como se fosse aqui na Baixada, a uma pista de 1.800. Então, com 2.600 metros a nível do mar, é como se eu tivesse uma pista em Guarulhos, algo em torno aí de 3.500, 3.700 metros. Então, ela atende qualquer tipo de aeronave. Eu te falo com muita segurança, porque a pista do Aeroporto Internacional de Cabo Frio, que opera para a Petrobras, recebeu o Antonov, aquele avião que foi destruído agora durante a guerra, lá a serviço da Petrobras. E aquele é o maior cargueiro do mundo, inclusive, é o maior cargueiro do mundo em operação. Então, ele desceu lá com 100% de carga para uma operação da Petrobras em 2016, né, numa pista com 2.600 metros de comprimento por 45 metros de largura. Então, assim, o Andaraguá ele é uma plataforma logística onde terão galpões, 1.100.000 metros de galpões. Você pode Esses aqui observar são os galpões, né, Ursínio, que a gente está vendo nesse filme aqui. Vou até abrir a tela aqui, Você geral. tem São os aí, galpões, são módulos, né? Isso, galpões ali, você pode observar que o telhado dele é todo de placa fotovoltaica para geração de energia limpa. Esses galpões, Santiago, eles têm 15 metros de pé direito externo e 12 metros de pé direito interno, né? Essa diferença de 3 metros é para que a gente crie uma barreira ali de proteção do vento para essas placas de energia fotovoltaica. Ele, com 12 metros de pé direito interno, ele atende padrão internacional de galpões, porque você, com altura de 6 pallets, você chega a 10 metros de 80, então você tem 1,20 m de folga, aí você é obrigado, por questões de seguro, ter o Splinker, que é aquele um medidorzinho que tem mercúrio dentro, quando assim chega a uma certa temperatura, num caso de incêndio, ele dispara e começa a jorrar água, né? Então você tem que ter 1,20 m entre a última mercadoria e o teto do galpão. Então isso é um galpão com padrão internacional, que a gente pode receber qualquer tipo de empresa, sem que a gente ainda fale que a resistência do piso é de 5 a 7 toneladas por metro quadrado. Tá? Então ele pode receber qualquer tipo de mercadoria dentro com muita segurança, porque ele vai estar preparado para receber qualquer tipo de carga que venha para dentro do empreendimento. Então, nessa perspectiva ali, você vê a torre de controle aqui bem no comecinho da pista. Essa torre de controle tem 25 metros de altura, Santiago. Ela é uma torre que vai atender o aeródromo e também vai atender a central de segurança de todo o empreendimento. Ali, mais ou menos com uns 10 metros de altura, vai estar a nossa central de segurança. Você viu que o cabeamento é todo subterrâneo, as nossas vias internas são vias largas, com 15 metros de largura, então não terá cabeamento exposto. A nossa segurança vai ser feita por uma central de monitoramento ali dentro, aonde as empresas vão ter lá alguns bilhões de dólares de carga guardada, mas com total segurança. E aí temos junto, ali na beira da rodovia, Santiago, uma torre de hotel, aonde serão 162 apartamentos, uma torre de escritório com 220 salas comerciais e um mall embaixo com 87 lojas comerciais, para que a gente tenha ali farmácia, um restaurante, uma lanchonete, uma lavanderia, algumas opções de serviço para essas em torno aí de 30, 35 mil pessoas que passariam por dia dentro desse empreendimento aí, totalmente funcionando, né? Ô, André, fala pra gente, onde que ficaria exatamente localizado o Andaraguá nesse projeto que vocês têm pronto? Exatamente, ele está de frente para a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, ele começa bem na divisa da cidade de São Vicente, Santiago, ele vai até quase aquele conhecida, como a gente falava quando era criança, Curva do S, né, em Praia Grande, que é bem ali a metade da cidade. Praia Grande tem 22 quilômetros de extensão de praia, e a Curva do Oeste está localizada mais ou menos no 10º quilômetro. Então ele está bem no meio da cidade. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega, nós temos lá quase 3 quilômetros de frente para a rodovia, e o terreno está localizado ali. O que é ocupado desse terreno são 19%.
81% área de preservação. Então, a gente tem muita área de preservação lá, que vai ser uma área intocada, né? Que a gente vai manter um parque lá, que vai chamar Parque da Biodiversidade Andaraguá. E nessa área ocupada ali, a gente tem, inclusive, uma área, como você observa nessa perspectiva ali, tem uma área verde, que é uma quebra de barreira de som entre os aviões e a própria rodovia, né? Então, assim, nós não temos vizinho, o vizinho é o próprio terreno, dos 3 lados, no fundo é o Rio Branco, que faz parte da nossa área de preservação lá atrás, então a gente não teria qualquer tipo de impacto de ruído com nenhum, nem com a cidade, porque nós estamos ali, dali até o centro urbano de Praia Grande, a 2 quilômetros de distância. E não afetaria o meio ambiente, o André, essa construção? Essa é uma pergunta importante, Santiago. A etapa mais difícil que a gente vem enfrentando ao longo de todos esses anos é justamente a questão do licenciamento ambiental. Por quê? Vou explicar rapidamente como funciona. Quando você faz um processo como esse, você começa lá atrás, lá no ano de 2007, você faz um plano de trabalho. Você contrata uma empresa de consultoria ambiental, como nós fizemos, e a empresa vem, pega uma certidão, o item número 1 do licenciamento ambiental chama-se Certidão de Uso e Ocupação do Solo, que é emitida pela Prefeitura Municipal. Lá na Praia Grande, no terreno do Andaraguá, o Andaraguá é um bairro, ele tem legislação específica para poder recebê-lo. Lá ele pode receber esse tipo de equipamento, né? Então a prefeitura emite a certidão de uso e ocupação do solo, você faz um projeto em cima, dizendo assim, um esboço, né, do projeto, dizendo eu quero construir isso, aquilo, tal, e você protocola junto ao órgão licenciador, que o órgão licenciador no estado de São Paulo é a CETESB, né? A CETESB analisa isso, ela manda ao órgão licenciador ambiental federal, que é o IBAMA faz as suas considerações e ela responde para a pessoa dizendo, olha, está aqui o termo de referência de como você vai ter que lidar com o licenciamento ambiental. Neste caso, pela complexidade da área, do tamanho do projeto, foi solicitado que nós fizéssemos um estudo de impacto ambiental, que é o EIA, e o RIMA, que é um relatório de impacto do meio ambiente. O que é isso? Você contrata novamente uma empresa de consultoria ambiental e você começa a fazer todos os estudos que são necessários e obrigatórios para fazer. E audiências públicas, né? No caso do processo do licenciamento ambiental do Andaraguá, foram exigidos 4 audiências públicas, mas eu fiz 22. Eu quis ir muito mais além, até porque é importante para nós que a sociedade entenda o que é o Andaraguá e entenda a Então já importância. foi visto esse processo de aceitação da população da cidade, na própria prefeitura de Praia Grande também, isso aí já foi feito então, André? Sim, Santiago, ao longo de todos os anos eu vim fazendo algumas audiências públicas pelo seguinte, todo empreendimento, qualquer coisa que você vai fazer, um prédio, por exemplo, ele tem um impacto, né? Quando você vai construir um prédio, por exemplo, na Avenida Ana Costa, em Santos, ali, que é uma avenida bem movimentada, você compra ali um terreno, uma casa ou 2 casas, você fala, eu vou fazer um prédio ali, né? Aquilo ali já te gera um impacto. Por quê? Onde existem 2 casas, vão passar a ter, um exemplo, 80 apartamentos. Então você vai ter um número maior de pessoas habitando, você vai ter um número maior de fornecimento de energia elétrica, de água tratada, de saneamento básico, você vai ter um número maior de pessoas entrando e saindo com automóveis, quer dizer, você tem todo um entorno ali que é impactado. Agora, você imagina fazer um projeto como o Andaraguá, onde você está ocupando uma área ali de quase 3 milhões de metros quadrados, qual é o impacto que ele dá disso para a cidade? Então, é importante que, além das audiências públicas exigidas pela CETESB, eu resolvi fazer 18 a mais, porque eu queria saber da comunidade, como a comunidade vê, como a comunidade entende e se a comunidade aceita o empreendimento. Porque de nada adianta você ter um empreendimento se a sociedade for contra, se a sociedade entender que aquilo não é necessário para eles. Então é importante que a gente diga o seguinte, olha, nós temos um impacto ambiental? Sim. Nós vamos ocupar uma área de quase 3 milhões de metros quadrados que será desmatado. Só que não há perda de massa vegetativa. Por quê? Porque para cada árvore que se tira do Andaraguá, é plantado 2 na cidade. Eu já plantei mais de 2.200 árvores. Para a área que será
feita a supressão de vegetação, nós adquirimos uma área para o governo do estado, dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, de tamanho equivalente à área que está sendo suprimida. Da área que a gente vai utilizar, 0,5% do valor do investimento no projeto tem que ser pago em dinheiro para o governo do estado de São Paulo, a nível de compensação em outros projetos ambientais. Para a gente conseguir fazer o empreendimento, nós temos que construir, por exigência do governo do estado, um novo presídio para o governo do estado. São 65 milhões de reais de investimento. Para conseguirmos fazer o projeto, a gente tem que criar unidade de saúde, criar escolas, criar posto de atendimento médico. Então, assim, foram muitas compensações que o governo do estado veio nos exigindo e o governo municipal, através do estudo de impacto de vizinhança, também exigiu do empreendimento, que ele é muito, muito satisfatório, ele está muito além. No entanto, Santiago, que lá em 2014, quando eu fiz a audiência do Conselho Estadual de Meio Ambiente, dos 29 conselheiros presentes, eu não tive um voto contra. Eu tive 26 votos a favor e 3 abstenções. Nós não tivemos nem dos ambientalistas voto contra. Por quê? Nós mostramos que as compensações do Andaraguá são muito além do que a lei exige, né? Então, a gente fez, e depois disso eu comecei a fazer audiências para mostrar para as pessoas que o Andaraguá é uma oportunidade de emprego, de qualificação através da Fundação Andaraguá, porque a ideia é aproveitar o pessoal que vai trabalhar na construção civil e à noite qualificá-los, para que depois, quando as empresas vierem a se instalar, essa mão de obra seja aproveitada, né? Porque é importante que a sociedade esteja preparada, a mão de obra qualificada, porque você imagina, quando eu saio daqui do Brasil e vou à França, por exemplo, visitar uma montadora de automóvel elétrico, e eu falo para uma montadora qualquer lá, olha, nós vamos ter um empreendimento, vocês têm mão de obra qualificada? É a primeira pergunta que é feita. Então, se a gente não tiver a mão de obra preparada e qualificada, a gente não vai ter a indústria vindo para o Brasil. Então, a gente precisa qualificar, a gente precisa preparar a mão de obra para que, quando as empresas cheguem, essa mão de obra esteja qualificada e preparada. Essa aqui é uma simulação que a gente está vendo aqui, ali os galpões. Quantos galpões isso. existem lá hoje, ou que vão existir, né, no caso, André, pelo projeto? Isso aí, Santiago, é real, tá? Isso aí foi contratado uma empresa que fez o levantamento e a gente colocou como se o empreendimento já tivesse existindo ali dentro da cidade de Praia Grande. Foi a mesma empresa que faz esses jogos eletrônicos que os meninos jogam aí, quando se cria algo real, né, dentro do virtual ali. Então, isso aí é bem a realidade do empreendimento pronto. Seriam 211 galpões, Santiago. 211, então daria para comportar bastante empresa aí de inovação, de vários setores também, né? Não é uma produção única, né? Não, os setores, Santiago, nós temos pesquisa sobre isso, né? Nós contratamos uma empresa que fez uma pesquisa, a gente pegou o projeto, levou lá para saber quem se interessaria por essa região, por um tipo de projeto desse e tal. E o que deu alguns segmentos, vou te citar um. Indústria têxtil, o que acontece? Grandes magazines brasileiras, C&A, Renner, Marisa, elas compram essas mercadorias fora do Brasil. Elas compram em países como Vietnã, Peru, onde a mão de obra é mais barata de produção. Essa mercadoria chega no Porto de Santos em containers. Esses containers saem do Porto de Santos de caminhão, sobem a serra ali para a Grande São Paulo, a região onde o ISS, o Imposto sobre Serviço, é reduzido de 2%, porque ali eles põem etiqueta, eles põem botão, eles fazem o acabamento da roupa e, a partir desse momento, distribui para o resto do Brasil. O Andaraguá, como eu citei antes, ele tem legislação própria. Então, o ISS do Andaraguá seria de 2%. Então, essa empresa que recebe um container de roupa ali no Porto de Santos, ela não precisa ter esse transporte até São Paulo para fazer esse acabamento. Ela pode trazer dentro do Andaraguá, faz o acabamento de botão, faz a etiquetagem e dali distribui com o mesmo ISS que ela pagaria na região da Grande São Paulo. Seria um parque industrial, né? Um parque industrial. A outra que deu, o segmento de medicamentos, né? Muita matéria-prima de medicamentos chega no Porto de Santos, matéria bruta, em containers, é levado ali no começo da Castelo Branco, quem passa por ali vê algumas indústrias farmacêuticas localizadas ali, tem um motivo para elas estarem ali, é um incentivo do ISS, né?
que ali é 2% também, e o Andaraguá também permite. Então, o Andaraguá deu o segmento de fabricação de medicamentos, principalmente medicamentos genéricos. Outro segmento que deu, montadoras de automóveis elétricos, porque a gente está aí há quase 10 anos falando de montadoras, e muitas montadoras, um exemplo é a própria Volvo, que já anunciou que em 2025 não fabricará mais carro a combustão, só carros elétricos. Os componentes dos carros elétricos serão fabricados basicamente na China. A montagem dos carros elétricos serão feitas ao longo de países espalhados pelo mundo, né? Então, grande parte da produção do mecanismo do automóvel elétrico ele vai chegar no Porto de Santos, né? E se a gente não conseguir um plano de atrativo econômico de ICMS no estado de São Paulo, a gente vai acabar perdendo para Minas, para Bahia, para o Paraná, onde estão localizadas a grande parte das fábricas, e ali eles serão montados e distribuídos para o resto do Brasil. A gente tem a possibilidade de colocar dentro do Andaraguá. O que a gente precisa é um plano de incentivo econômico aí por parte do governo do estado para tratar da questão do ICMS, né? O estado de São Paulo tem uma posição um pouco contra, porque ele acha que o estado de São Paulo é uma região rica, que é uma região basicamente que não precisa desse incentivo, mas a gente já vem ao longo dos anos aí conversando com eles para poder a gente criar esse atrativo, principalmente, Santiago, quando a gente está resolvendo um problema de transporte, né? Porque a gente tem visto aí o preço do óleo diesel do jeito que está, e aí a passagem do ônibus fica cada vez mais cara. Quando eu falo automóveis, a gente está falando ali caminhões, automóveis, ônibus, bicicletas, motocicletas, quer dizer, tudo que é de transporte hoje vai ser produzido por energia. Ô, Orsini, vamos falar agora sobre questão de emprego, né? Porque você falou de 35 mil pessoas por dia rodando por ali. Então, eu imagino que tenha quanto de emprego ali vai gerar de emprego Assim, esse complexo hoje? Santiago, a gente faz um cálculo na logística que cada metro quadrado de galpão você gera 3 empregos diretos, tá? Então, pelo que nós temos de metro quadrado de galpão, mais a torre de hotel, mais a torre de escritórios, mais o mall, todo o complexo, mais a área aeroportuária, o Andaraguá geraria aí algo em torno de 17 mil empregos diretos, tá? Quando eu falei 35 mil, são pessoas, por exemplo, motorista de Isso. caminhão, que vai deixar a mercadoria e voltar, algumas pessoas que estão fazendo negócios com essas empresas, vão estar diariamente frequentando ali o empreendimento, né, o Complexo Esse é o Andaraguá. hotel, né? Essa aí é uma torre de escritórios, uma das A torre torres de do escritórios. escritório. Ah, tá certo. Isso. Tá? Então, assim, a gente tem lá um cálculo feito que diretamente nós geraremos 17 mil empregos. Poxa, 17 mil empregos para Praia Grande, com certeza tem o apoio da prefeitura e tem o apoio da Baixada toda, né? Agora, a gente está falando de um montante grande, né, de pessoas, né, o André Orsini? A gente sabe que hoje a questão de trânsito porque a gente está no foco aqui da distância com o Porto de Santos, né, que são 17 quilômetros, pelo que tem no projeto. É claro Sim. que vão ter os aviões, aquela coisa toda, onde a mercadoria também é mais uma opção para a chegada da mercadoria, né? Para ter todo aquele leque aí para servir bem esse projeto, que é o que está muito bem explicado aqui. Agora, a questão de trânsito, essa logística, como seria feito? Seria afetada aí por algum trânsito maior? Porque a gente nota que já está no gargalo também, né? Essas estradas aí da região, Orsini. Sim, a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, Santiago, ela recebeu a terceira faixa de rolagem, questão de 4 anos atrás, ainda no governo Geraldo Alckmin, né? Então, depois que você desce ali do sistema Anchieta Imigrantes e você vai sentido o litoral sul, até a curva do Oeste, ela está já com 3 faixas de rolagem, isso já foi até em razão dos estudos apresentados do Andaraguá. Então, ela tem 3 faixas de rolagem nos 2 sentidos, né? Então já existe um estudo justamente contando com a chegada do projeto. Sim, isso é parte do processo, né? Foi exigido pelo órgão licenciador, que é a CETESB, que nós fizemos um estudo de tráfego, né? A gente tem lá um cálculo, mais ou menos por metro quadrado de galpões, que a gente vai ter algo aí em torno de 1.600, 1.800 caminhões diariamente circulando no empreendimento. Pra você ter uma ideia, a Baixada Santista hoje tem em torno de 17 a 18 mil caminhões circulando na nossa região. A gente teria aí a possibilidade de mais uns 10% disso. Então, em cima desses estudos que nós fizemos, com alguns softwares,
que a gente trouxe dos Estados Unidos, o governo do estado fez a terceira faixa de rolagem e nós, no Andaraguá, faremos a via marginal, tá? Para não colocar esses caminhões, ônibus e automóveis diretamente na rodovia. Então, essa via marginal em frente ao empreendimento, ela será feita pelo Complexo Andaraguá. Entendi. Nossa, que perfeição, que bacana. Agora, fala uma coisa para mim, André. Você falou aí de uma reunião de 2014, nós estamos em 2022. Há quanto tempo existe esse projeto? Santiago, completou 18 anos no dia 10 de maio que eu 18 comecei. anos. 18 anos que 18 eu anos. comecei, exatamente. Foram muitas reuniões, muitas audiências, muitas reuniões com a CETESB, muitas discussões com o governo do estado. Para você ter uma ideia, o Andaraguá foi solicitado que fizesse o estudo de impacto de ruído aéreo com um software americano que nunca tinha sido utilizado no Brasil, né? Como é que funciona isso? Você põe uns medidores de ruído nas duas cabeceiras da pista, né, tanto a cabeceira norte como a cabeceira sul, e aí você faz uma medição de ruído a 300, 600, 900, 1.200 e 1.500 metros da cabeceira. Então você hoje tem um ruído natural ali, né? Aí você pega esse software americano, você pega as turbinas dos aviões, né? Então você tem lá avião que usa a turbina da General Electric, tem avião que usa a turbina da Rolls-Royce, tem aviões que usam turbinas de diferentes montadoras. Aí eles produzem tantos decibéis de ruído cada turbina dessa. E aí você faz um cálculo, você faz um estudo que a 1.500 metros da cabeceira ele vai produzir tantos decibéis de ruído, depois 1.200, 900, 600, 300 e cabeceira da pista. Então, assim, o que foi analisado pela CETESB é que o Andaraguá não teria impacto de ruído aéreo de mais de 3 minutos por dia, Santiago. Então, o impacto é insignificante, sabe? E a gente fez todos esses estudos com o que tem de mais moderno hoje em questão de análise de projeto, porque o nosso projeto ele tem um padrão internacional. Então, assim, sempre foi tomado um cuidado muito grande, principalmente pelo órgão licenciador, que é a CETESB, de ser muito criteriosa, né, por questão de um projeto ser um projeto diferenciado. Foi o primeiro projeto de conceito de aeroporto indústria, para você ter uma ideia, que começou a ser desenvolvido no Brasil. Hoje tem lá o aeroporto de Confins em Belo Horizonte, já tem um conceito de aeroporto de indústria funcionando. Começou depois da gente, conseguiu um licenciamento ambiental de uma forma mais rápida lá no estado de Minas Gerais, e hoje ele já está funcionando, mas ele não é uma plataforma logística como é o Andaraguá. Ele não tem o modal ferroviário, ele não tem o modal marítimo colocado ali próximo. Então, o Andaraguá ele seria uma plataforma logística porque ele vai atender praticamente 4 modais. André Orsini, você falou que está dentro de todas as especificações, de todos os órgãos, protetores, enfim, tudo que existe, né, para poder ter um projeto desse. Claro que tem que ter todo esse estudo minucioso. E no seu caso foi minucioso mesmo, né? Tanto que você está trazendo, e até foi exigido algumas, até tecnologias acima, né, do que é exigido normalmente, justamente para não ter erro. E pelo que você comentou, né, e pelo que a gente sabe, tiraram nota 10, tanto que foi aceito aí por todos os componentes integrantes da mesa esse projeto Andaraguá. Agora, explica para a gente, então, o que está acontecendo, porque nós estamos falando aí de 18 anos, você comentou, eu fiquei com isso na cabeça. Qual o maior impedimento, então, para a realização desse empreendimento, para começar a subir o primeiro tijolo amanhã? O que está impedindo você hoje? Olha, Santiago, vou tentar resumir o seguinte: o licenciamento Porque nós estamos ambiental, falando de 17 mil empregos, né, Ursino? o São licenciamento 17 mil ambiental, empregos. ele é composto de 3 licenças. A primeira licença é a licença prévia, que foi uma que a gente obteve dia 26 de novembro de 2014. A licença prévia, ela dá a viabilidade ambiental para o empreendimento, mas ela dá as condicionantes para você começar a obra, para obter a licença de instalação, que é a segunda licença. No nosso caso, a licença prévia saiu com 34 condicionantes para nós cumprirmos, para obtermos a licença de instalação. O item de número 24 lá dizia o seguinte: há cerca de 2 quilômetros do empreendimento, uma comunidade indígena
que foi instalada depois que a gente começou o empreendimento. Nós começamos o licenciamento ambiental em 2008, em 2010 começou a ser instalada lá uma comunidade indígena, em 2013 começaram a chegar alguns indígenas, mas a gente tem que considerá-los dentro do processo de licenciamento ambiental. É um processo de licenciamento ambiental feito à parte. Esse licenciamento é feito junto à FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que é a responsável pelo licenciamento ambiental. E a gente começou a fazer esse estudo, contratamos uma equipe de antropólogos, fomos lá, eu fiquei a primeira vez 3 dias na comunidade indígena, a segunda vez foi em fevereiro de 2020, fiquei mais 2 dias, e a gente conversando, sabendo das necessidades, o que a gente tem que fazer de compensações, de medidas mitigadoras, uma série de estudos foram feitos, apresentados à FUNAI, a FUNAI concordou, apresentamos à comunidade indígena, a comunidade indígena colocou lá as suas necessidades, as suas carências, né? E a gente atendeu. Isso foi dia 17 e 18 de fevereiro de 2020. E com isso a gente obteve a licença de instalação, que é a que permitia efetivamente iniciarmos as obras. O que fizemos em seguida, comecinho de março de 2020, nós demos início. Só que em julho de 2020 houve uma decisão de uma ação movida pelo Ministério Público Estadual em 2015, pedindo a anulação do processo de licenciamento ambiental do Andaraguá. Tinha sido julgado improcedente em primeira instância na comarca de Praia Grande, houve um recurso por parte do Ministério Público Estadual, esse processo subiu ao Tribunal de Justiça e ele estava lá para sair uma decisão. Em julho de 2020, saiu uma decisão anulando todo o processo de licenciamento ambiental do Andaraguá. O que nós fizemos? Voltaria a estaca zero. Nós fizemos um recurso explicando que algumas coisas que o desembargador havia falado tinham sido atendidas, né? Uma vez que houve um lapso de tempo entre a emissão da licença prévia, que foi em 2014, e a emissão da licença de instalação, que foi em 2020. Então, nesses 6 anos, aquilo que o desembargador relatou já havia sido atendido, né? E eles entenderam. Só que essa decisão só saiu em dezembro de 2021, portanto, no final do ano passado agora. E essa decisão reverteu aquela decisão que eles haviam dado, os 3 desembargadores entenderam que o projeto tinha atendido, então foi votado por 3 votos a 0 e foi revertido o empreendimento, o que nos daria condições de recomeçar, né? Agora, o que acontece? Quando nós fizemos lá, dia 17 e 18 de fevereiro de 2020, um acordo com a comunidade indígena, havia uma série de fatores que a gente tinha que fazer, de continuação de alguns estudos. Quando houve a decisão de paralisar, nós não pudemos realizá-los, porque havia uma ordem judicial de que não poderia continuar, não poderia ser utilizado. Juntamente, também, nós tivemos o evento do Covid, onde as pessoas não podiam ir à tribo para realizar os estudos, estava impedido de ter acesso à comunidade indígena. E aí o que aconteceu? A comunidade entendeu que... Mas essa comunidade não é uma comunidade remota, né, Ursini? Ela é uma comunidade urbanizada, ou eu estou enganado? Porque se fosse uma comunidade remota, ela não estaria perto da cidade da Praia Grande. Então eles teriam o direito de ter toda a terra da cidade da Praia Grande, que é um direito do índio. Eu não estou tirando direito do índio, eu estou querendo saber como fica o resto da população, porque nós estamos falando de 17 mil empregos. Então o que eu imagino, se o índio está lá com as tradições dele, mas perto da cidade, é porque ele também vai querer trabalhar na cidade. Porque a gente nota que muitos índios hoje, eles estão se integrando socialmente, eles estão trabalhando, tem índio engenheiro, tem índio advogado, quer dizer, com profissão. Isso não quer dizer que ele vai deixar de ser índio e de ter lá o seu encontro social, como todos nós temos também, né, dentro das nossas tribos, né? Claro que cada um dentro do seu conceito, mas eu acho que está tirando, no caso... o Ministério Público, uma grande oportunidade por uma questão que poderia ser conversada e resolvida de um fator mais rápido, de uma forma bem mais rápida, porque se esse projeto já tivesse há 18 anos, ou pelo menos há 10 anos, vamos dizer os 18, há uns 10 anos funcionando, com certeza já seria uma realidade para a nossa Baixada, e o impacto positivo que passamos aí por uma Covid, uma pandemia, seria muito mais ameno, né? Nós teríamos condições melhores aí de sobrevivermos e até passar por cima dessa pandemia, e vai saber o que vem pela frente também. Eu não estou querendo tirar o direito do índio, eu estou vendo que vocês também não, mas
eu sinto que existe uma política diferenciada aí, né? Com a impressão minha. Não, assim, Santiago, o que hoje a gente vem conversando, né, é com o Ministério Público Federal, né, para evitar uma judicialização, uma nova judicialização, porque uma nova judicialização demoraria aí em torno de 6, 8, talvez 10 anos para se resolver isso. Nós já estamos há 18 anos com esse projeto. Então, a nossa esperança, a nossa expectativa, né, e o meu trabalho hoje é evitar isso, é abrir um novo diálogo com a comunidade, mas a gente não pode ter diálogo com a comunidade direto. Nós sempre dependemos da FUNAI fazer esse trabalho, a FUNAI acompanhar. Eu tenho declarações assinadas civil e criminalmente que eu não posso ter acesso direto à comunidade. Então, assim, a gente vem fazendo um trabalho de tentar, junto ao Ministério Público Federal, que dialogue com a comunidade indígena, dialogue com o Comitê Interaldeias, dialogue com a FUNAI, para que a gente sente na mesma mesa e entenda aí quais são as novas carências, as novas necessidades, os anseios da comunidade e tentar chegar num denominador comum aí que a gente possa prosseguir com o empreendimento sem ter uma demanda judicial. Então, essa é o meu trabalho, a minha perspectiva de dias futuros aí a gente conseguir resolver. Porque eu imagino que você também deva ter um prazo, né, Ursini? Porque não vai ficar 30 anos esperando abrir um complexo dessa grandeza e a população esperando. Agora, só para a gente dar uma clareada, até para se alguém do Ministério Público estiver assistindo, que eu acho importante a gente ter esse diálogo através da televisão. Eu acho que o papel da TV e o papel do jornalista, do jornalismo é esse, né? E do jornalista também. Fala para a gente o que iria transformar a cidade da Praia Grande um projeto desse hoje, porque a gente nota que não vai ficar só nesses 17 mil empregos, porque alguns fornecedores dessas fábricas também vão querer estar mais perto, enfim, né? O que isso, assim, de bate-pronto já traria para toda a nossa sociedade aqui na Baixada? O impacto positivo. Santiago, assim, o que nós temos de estudo concreto é o seguinte: a gente impacta diretamente em 20% o PIB de 5 cidades. São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itaim e Peruíbe. Isso é um impacto econômico de uma geração de riqueza. Por quê? Porque você está falando de um empreendimento que tem uma empregabilidade mais qualificada, né? Então, as pessoas teriam uma remuneração acima da média, principalmente da cidade de Praia Grande e São Vicente. Aí você tem a possibilidade de contratação de novos empregos. E também você tem a possibilidade da implantação de outros empreendimentos. Porque, por exemplo, o Complexo Andaraguá ele vai ser todo alugado. As empresas vão ter que alugar os galpões, ir lá e entrar dentro. Às vezes uma pessoa não quer, ele vai uma indústria que quer ter a própria unidade, ele pode comprar alguma área ali em São Vicente, construir a sua unidade, fazer o seu licenciamento, construir. Então, quer dizer, é a quebra de um paradigma ali, é a gente colocar a região como uma região produtiva, né? Que hoje a gente perdeu muito. A cidade de Cubatão foi a grande alavanca de desenvolvimento no segundo momento da economia, da história da Baixada Santista. Nós temos dois grandes momentos. Foi o Porto, né, quando o Porto se tornou a principal atrativo econômico. Depois nós tivemos a instalação do polo petroquímico de Cubatão, que foi o segundo grande momento de mudança, de transformação, e hoje a gente tem a perspectiva de ter um terceiro momento, que é não só o Andaraguá. Eu não falo sempre, eu digo, eu não defendo o meu projeto, eu defendo primeiro, eu deixo claro que eu defendo a minha região. A minha região é a Baixada Santista, é a região que eu quero desenvolver, e a gente tem a possibilidade de uma grande transformação de geração de empregos, empregos qualificados, empregos com graduação e principalmente com responsabilidade ambiental, Santiago, porque eu sempre digo o seguinte: quando eu lá atrás começamos a analisar o empreendimento, muitas pessoas acham que a gente vai lá, compra uma área e depois a gente faz o licenciamento. Não é assim. Primeiro, a gente contratou um laudo ambiental para saber se poderia. Segundo, nós vimos se tinha zoneamento municipal que permite. Terceiro, há um zoneamento estadual, tem no zoneamento ecológico econômico costeiro um decreto que permite a instalação, e o termo é esse que eu vou falar agora, aero-rodoportuária. Então, ele permite todos esses tipos de operação dentro desse complexo. Então, a gente tem um respaldo de lei municipal, lei estadual, a lei da Mata Atlântica, que diz que a gente pode ocupar até 30% da área, nesse caso a gente ocupa 19% da área. Então, quer dizer, a gente tem muitas alternativas ali de compensações ambientais, de não ter perda de massa vegetativa, de não ter degradação e, principalmente, de ter um desenvolvimento econômico, né? O que a gente tem que ter é sempre um acompanhamento
por parte da Prefeitura, do Ministério Público, de fiscalização das nossas ações, para que a gente esteja sempre fazendo aquilo que a lei exige que a gente faça. Né? Então, assim, é uma alavanca de transformação, é uma ferramenta que ele pode mudar a nossa região, a Baixada como um todo, né? Mas ela precisa realmente ter um consenso de todos, e agora o consenso junto à comunidade indígena, de que eles entendam que o empreendimento é necessário. É necessário para a região, é necessário para o estado de São Paulo, é necessário para o Brasil, e ele vai ser necessário, e ele vai ser muito favorável, inclusive para a comunidade, porque eu digo o seguinte: primeiro ponto que eu parto é que índio é gente igual a todos nós. E vai poder trabalhar também no projeto Andaraguá, que é o que eu estou imaginando aqui. Não só trabalhar, se qualificar, a gente tem as compensações com eles, e principalmente é o que eu digo sempre a eles: eles têm o nosso respeito por ser uma comunidade que tem as suas tradições, tem a sua forma de viver, tem os seus costumes, né? Então a gente precisa respeitar isso, né? A gente precisa ter uma convivência harmônica, pacífica, e a gente precisa sentar na mesma mesa, dialogar e construir uma solução para isso, que é esse o ponto que eu sempre coloco. A gente tem que ser sempre objeto de diálogo. Quando não há o diálogo, a gente tem sempre algum tipo de entraves que faz com que a gente não avance. Mas eu tenho uma perspectiva, assim, eu tenho uma esperança muito grande, Santiago, que a gente chegue nesse consenso, sim, que a gente avance com isso aí, porque é muito importante para a nossa região. Porque é aquela questão, se a gente fizer um comparativo do índio com o caiçara, se a gente vê o caiçara, que era aquele pescador que morava lá com o pé na areia, hoje nós somos os caiçaras, né? Nós somos a geração desses caiçaras, né? Que eram lá, pessoas que viviam da sua pesca, enfim. E o índio? Quer dizer, parece que a gente vê o índio infinitamente como aquele que vai andar com arco e flecha, caçando passarinho para poder comer. Não é. Eu tenho certeza que tem aí muitas mães indígenas que quer ver um filho engenheiro, que tem acesso a uma internet, que tem acesso a uma televisão, por isso que estão perto aí de uma cidade, numa área urbanizada, né? Então eu vejo a condição de você querer dar para o índio. E aquele que quer, de repente, focar lá na sua tradição, também precisa de algum tipo de receita, porque não anda sozinho. Né? Quando você teve esse contato com eles, quando podia, né, André? Porque agora não pode mais, você via que eles tinham essa vontade também? Como é que foi essa reciprocidade? Desde o começo sempre foi dessa forma, né? Sempre foi através de um contato com a FUNAI, de uma autorização, de um contato primeiro do representante da FUNAI junto ao cacique, que autorizava a nossa entrada lá, acompanhada sempre da FUNAI. Na segunda vez, fomos acompanhados da FUNAI, fomos acompanhados do Ministério Público Federal e fomos acompanhados da CETESB também. Então, assim, é sempre um diálogo que tem um acompanhamento. Eles têm um comitê chamado Comitê Interaldeias que dá um suporte para eles lá na questão jurídica, na questão de legalização fundiária. Então, assim, é sempre um diálogo distante, porque a gente não não sou interlocutor direto, né? Eu sou sempre a gente coloca, eu sempre coloco as nossas ideias, mas é sempre respaldado por todas uma série de cuidados que a FUNAI tem com relação à comunidade. Mas eu entendo que tem que ser desta forma, Santiago, eu entendo que tem que ser realmente dentro das tradições e dos costumes deles, né? Mas eu entendo também que a gente precisa avançar, e a gente tem que avançar, e eu entendo que cada momento é um momento de se sentar à mesa e dialogar, e eu tenho trabalhado para isso, eu tenho trabalhado realmente para que chegue esse dia do diálogo novo e que a gente consiga sair dessa mesa de negociação aí, atendendo os anseios e os desejos dele e fazendo com que o empreendimento consiga avançar. Que legal. Ô, André Alcine, vou aproveitar aqui, antes do encerramento, para que você aproveite aqui o nosso canal, aproveite aqui o nosso programa Cidades em Debate. E qual o apelo que você faria para que essa ideia do Complexo Andaraguá, que nós apresentamos aqui através de foto, através de filme, o que isso vai trazer, o impacto positivo que vai ter na nossa região, o desenvolvimento que vai trazer para a nossa região, qual o apelo que você faria nesse momento, de repente até para essas autoridades, ou então para quem quer que seja, na questão do Andaraguá? Como você falaria nesse momento, com o coração mesmo? O que você diria?
Olha, Santiago, eu respondo com muita tranquilidade, porque é a minha fala diária, e foi como comecei falando aqui sobre a reunião com a autoridade portuária no final do dia de ontem, e é basicamente a mesma que eu vou responder para você agora. A Baixada Santista tem 14% da sua população desempregada, o Brasil tem 11%. Então, nós temos um índice de desempregados na nossa região acima da média nacional. Então, algo está errado com a Baixada. Quando você pega o novo estudo de revisão do impacto econômico e da revisão do zoneamento ecológico econômico, que está aberto para consulta pública desde dezembro do ano passado, que é um estudo feito pelo governo do estado, você analisa que a região da Baixada Santista ela virou somente um corredor de exportação. Hoje, a região produtiva do estado está no sistema Anhanguera Bandeirantes, e nós viramos somente um corredor de exportação. Então, me entristece muito, Santiago, ver que as universidades da Baixada Santista, e somos 26 instituições de ensino superior, hoje, de Piruíbe a Bertioga, que compõem todo esse complexo universitário, essa academia de formação de talentos, perde 5 mil alunos por ano, todos os anos. Então, algo precisa ser feito, algo precisa ser discutido. O que nós queremos para o futuro? Porque somos uma região portuária, logística, com grande potencial de desenvolvimento, mas nós perdemos alunos todos os anos para as outras regiões, nós perdemos o nosso futuro, nós estamos perdendo grandes talentos para outras regiões que vão e não voltam, né? Quem não tem na sua família um jovem que deixou a Baixada Santista para estudar e trabalhar em outro lugar? Todos nós temos. Se colocar dentro de casa, todos nós. Por quê? Porque nós não temos perspectiva de futuro, Santiago. Isso está faltando na Baixada Santista. A gente precisa criar a perspectiva de futuro. E, para isso, a gente tem que saber o que a gente quer. Porque, de repente, se a sociedade, se a comunidade, se a Baixada Santista falar, não, eu não quero, é simples, é só ir para outra região. Você para e fala assim, não, a Baixada vai ser isso. Mas, do jeito que nós caminhamos hoje, Santiago, nós não temos definição a não ser uma luz lá na frente que está dizendo o seguinte, não vai ser bom, vai faltar emprego para as pessoas que moram aqui. E se você olhar o próprio estudo do novo zoneamento ecológico econômico que está aberto para consulta, você vê que a população na faixa etária entre 55 e 70 anos de idade da Baixada Santista vai ter um crescimento de algo em torno de 20% e 25% nos próximos 10 anos. Né? E a gente precisa que uma mão de obra nova venha atender essa população. Essa mão de obra precisa estar preparada, qualificada e empregada para atender essa nova demanda que está chegando daqui a pouco. Porque quando a gente fala de 10 anos, Santiago, pode ser algo distante, mas quando a gente fala de projeto de infraestrutura, projeto de uma nova descida para a Baixada Santista, que tem o seu esgotamento físico em 2025, da Anchieta, a gente está falando que não falta 3 anos. Se o Brasil crescer 2,5% acima do que ele vem crescendo, a gente não vai conseguir pôr caminhão na Anchieta. E o caminhão não desce pelos imigrantes. Então, quer dizer, tem ações, Santiago, que tem que ser discutido, mas a gente precisa partir do primeiro princípio. Nós queremos? Se queremos, temos que sentar, dialogar e, principalmente, temos que colocar essas ideias em prática. Então, o meu discurso é o mesmo discurso todos os dias, seja lá onde for. Eu estou no seu programa, eu estou na autoridade portuária, eu estou no governo do estado, eu estou no governo federal. Então, aonde eu estou, o meu discurso é o mesmo. Nós precisamos saber aonde a Baixada quer chegar. O que a Baixada quer ser? Porque do jeito que está, nós temos um índice de desemprego maior do que a média nacional. Nós temos um estrangulamento na infraestrutura de chegada e saída de caminhões. Nós temos perda de aluno todos os anos. Nós temos perspectiva de futuro para o jovem. O que vai ser daqui a alguns anos? Não tem o que, coisa boa. Então, pôr um ponto de interrogação aí, ver o que quer mesmo, né, André Orsini? Bom, isso que nós precisamos, Santiago. Quero agradecer você pela entrevista, por ter aceito o nosso convite, para termos a oportunidade de saber de perto, né, quais são as dificuldades e o que isso vai trazer de bom para toda a Baixada, o projeto Andaraguá. Então, recebemos aqui o André Orsini, CEO do projeto Andaraguá. Grande abraço para você, André. Obrigado pela entrevista. E numa próxima oportunidade, se Deus quiser, vamos estar falando da abertura do projeto para a Baixada Santista. Um abração, viu? Obrigado pela entrevista. Fica com Deus aí. Bom, e para você que nos assiste também, obrigado pelo carinho. E de segunda a sexta tem o nosso programa Cidades em Debate, à 13h, aqui pela TV Unisantos. Grande abraço a todos e até a próxima.